E aí pessoal, Mário Soares, ortopedista, especialista em infecção. Hoje eu vou falar para vocês, meus colegas ortopedistas, aí do Brasil afora, algumas dicas, tá? De quando for operar a infecção. Então são 5 dicas. A primeira dica, ela é super importante, é o seguinte: tempo disponível. Quando você vai fazer um desbridamento, uma cirurgia para a infecção, você não pode se preocupar com o tempo. A minha média de tempo para um caso complexo não sai no mínimo, tá? De corte e costura, vamos assim dizer, menos do que 3 horas e meia, 4 horas. Então você tem que ir despreocupado com o tempo. Não é uma cirurgia para você encaixar entre uma e outra, entrar à noite, no fim da tarde, na hora do almoço, antes do consultório. Esse talvez seja um dos grandes motivos das pessoas terem maus resultados. Essa sua cirurgia tem que ser a mais importante do dia e com total despretensão com o tempo, tá? Tem que ser total foco e concentração em fazer o desbridamento, que é a parte mais importante. Dica número 2, planejamento. Aí é tanto quanto uma cirurgia primária, uma cirurgia que você está habituado a fazer, é o planejamento cirúrgico meticuloso. Lembrando que quando a gente fala de infecção, nós estamos fazendo várias cirurgias em uma. Então eu tenho que retirar tudo que está lá, eu preciso de um planejamento específico para isso, como eu vou tirar um parafuso, como eu vou tirar uma prótese, como é que eu vou tirar um cimento, faço ou não osteotomia, vou ter dificuldade, o meu instrumental está correto, a empresa trouxe tudo o que precisa. Tudo isso aí faz parte do meu planejamento. O que eu vou fazer com o espaço morto? O que eu vou colocar depois? Que dificuldades eu terei? Eu serei capaz de tirar tudo? Serei capaz de reconstruir? Partes moles estão ok, não estão? Consigo reconstruí-las? Preciso de um plástico? Preciso de um microcirurgião? Todas essas informações são muito importantes e devem ser feitas de forma meticulosa no pré-operatório. Terceira dica para quem vai operar a infecção: o teu tato e o teu visual tem que estar muito bem treinado e você tem que estar com ele muito apurado. A cirurgia de infecção é uma cirurgia que envolve muito tato e muito visual. Eu preciso reconhecer as estruturas que não estão boas, as estruturas que estão infectadas. Eu consigo fazer isso olhando para elas, existem algumas características próprias e principalmente tocando. O tempo todo eu tenho que estar usando a ponta dos meus dedos para sentir aqueles tecidos que não estão bons, os tecidos que estão em risco, os tecidos que estão contaminados, infectados ou na dúvida. Eu preciso retirar todos eles. Então é uma cirurgia multissensorial, eu preciso usar a minha experiência, eu preciso usar a minha técnica cirúrgica, mas principalmente meu visual e a ponta dos meus dedos. Quarta dica para vocês: acessos grandes. Não adianta fazer um acesso cirúrgico pequeno, tentar trabalhar naquele mini acesso, puxa de lá, puxa de cá, sem enxergar toda a dimensão do problema. Se eu abro pequenininho, pode ser que naquele canto tenha uma loja escondida, tem um tecido infectado que não foi visto. Eu preciso fazer um desbridamento com margens. É semelhante, como dizia o professor Cierne, da classificação de Cierne-Mader, é um desbridamento oncológico. Eu preciso de margens, eu preciso ver todo o problema. Eu só consigo fazer isso com acessos grandes. Então não adianta tratar a infecção com múltiplos acessos, tratar via artroscópica, tratar, com um acessinho pequenininho, jogar soro, isso não vai adiantar. Se você não faz a cirurgia correta, aí é 880, ou você cura ou você não cura a infecção. Não existe um espectro de resultados. Então, uma das etapas, uma das dicas que eu deixo são acessos grandes. Acesso grande não significa que você vai causar um estrago, desperiostizar, não. Significa que você, dentro da técnica cirúrgica, vai fazer o maior acesso possível para você enxergar todo o problema. E isso é uma dica importante para vocês que estão aí. E a última dica, a quinta dica, não menos importante, é: você não deve se preocupar com o estrago que você vai fazer. Quando você entra numa cirurgia de infecção, você tem que ter noção clara na sua cabeça que você primeiro vai causar uma destruição para depois pensar na reconstrução. Qual é a destruição que você vai fazer, Mário? Você vai retirar tudo aquilo que está infectado, que está inviável, que está morto, que está necrosado, para só depois pensar nas outras situações. Eu vejo isso de uma forma muito clara, muito comum com meus colegas, é o seguinte: ele está fazendo o desbridamento, ele acha que está fazendo um desbridamento eficiente, preocupado se ele vai conseguir fechar, preocupado o que ele vai fazer depois,
está errado. A mentalidade que a pessoa tem que ter nesse momento é: não importa como vai ser a próxima cirurgia, não importa como eu vou fechar. Até você terminar o desbridamento, você tem que retirar, arrancar, limpar, remover absolutamente tudo que esteja fora da conformidade, tudo que esteja infectado. Na dúvida, você tem que retirar tudo. Mário, vai fazer um buraco? Vai. Se você não fizer um buraco, você não está fazendo a cirurgia correta. Aí lembra do planejamento que eu te falei? Então, antes de operar, você tem que ter certeza como você vai manejar o buraco que você deixou. Mas você não pode ter pena de fazer o buraco, são coisas diferentes. Então essas são as 5 dicas que eu queria deixar para vocês, colegas aí do Brasil inteiro. Dicas na hora relacionadas ao ato cirúrgico, que são importantes para a infecção. Um grande abraço. Você também, colega médico, curta aí no canal, compartilhe. Essas são informações úteis para todos os profissionais ortopedistas do Brasil, porque invariavelmente você vai lidar com infecção ao longo da sua carreira. É uma questão matemática. Quanto mais opera, mais infecções tem. E eu tenho certeza que você quer deixar o seu paciente com um bom resultado, mesmo que ele infecte. Um grande abraço.